Olá, estamos de volta, tá? Para mais uma aula de geografia. E como eu havia falado para vocês, tá? Essa aula a gente vai falar um pouco sobre meio ambiente, tá certo? Meio ambiente, né? Nós ouvimos falar muito, né, nas questões ambientais, as questões que envolvem o nosso planeta, que envolve a nossa natureza, não é isso? Quando a gente fala de meio ambiente. E aí, gente, vocês sabem que dia se comemora o Dia do Meio Ambiente? Falei na aula passada, né? Nessa aula de hoje, no primeiro vídeo, bem no finalzinho, tá? Estamos aí, hoje é dia 20, que dia é hoje mesmo? Dia 25, né? Dia 26 de maio, 25 foi ontem. Dia 26 de maio, tá? E na próxima semana, na sexta-feira, dia 5 de junho, olha aí como o tempo tá passando rápido, né, gente? Muito rápido. Dia 5 de junho, comemora-se, tá bom? O Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? E aí a gente hoje vai falar um pouco desse meio ambiente, tá? Quando a gente fala de meio ambiente, o meio, né? O meio é o local em que a gente está, o local em que nós convivemos, né, uns com os outros, em comunidade, né? Tia, a minha casa, dentro da minha casa, pode ser considerada meio ambiente? Sim, pode ser considerada meio ambiente. Por quê? Porque ela está dentro de um ambiente maior, que é a Terra, não é isso? Tia, a minha escola pode ser considerada meio ambiente? Pode. A minha rua, né, o meu bairro, a minha cidade, né, o meu país, tá? Então, tudo que está à nossa volta, gente, é considerada meio, tá? E ambiente, né? É porque é onde a gente está, meio, né, o nosso entorno, né? Tudo que está ao nosso entorno, ao nosso redor, tá? Tudo isso é chamado de meio ambiente, tá? Então, o meio ambiente, ele vai envolver todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, tá certo? Por exemplo, os seres vivos, né? O homem, os animais, as plantas, os rios, né? E os não vivos, né? Por exemplo, os prédios, né? Que é a questão das construções, tá certo? E outros elementos, tá bom? São seres não vivos, né? Porque não tem vida, né? Vida própria como nós temos, prédios, casas. Então, gente, meio ambiente é tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. Não é só questão da natureza, não. Não é só floresta, tá? Porque às vezes, quando a gente vê meio ambiente, ouve falar em meio ambiente, as pessoas pensam, meio ambiente é aquele rio que está ali, né? É aquela floresta, é o açude, é a Serra de Santo Antônio, é as garças, né? Não, não é só os seres vivos, não, tá? Não é só floresta, não é só garça, não é só serra, tá? Meio ambiente envolve todo mundo, todos nós, tá? Envolve tudo o que está ao nosso redor, que está ao nosso entorno. Entenderam, gente? Às vezes eu repito as coisas, tá? Que é para vocês poderem compreender, tá certo? Porque como a gente não está em sala de aula, né, para vocês tirarem a dúvida de vocês, ou para levantar a mão, tia, eu tenho uma dúvida, não é isso? Então, eu fico, às vezes, repetindo as informações que é para vocês poder pegar, pegar, que eu digo no sentido de compreender, de entender o que eu quero falar, tá certo? Então, quando eu repetir uma informação mais de uma vez, é apenas para que vocês consigam entender, tá bom? Não vamos se irritar, tá certo? Então,
Quando a gente também lembra de meio ambiente, gente, a gente pode lembrar de um assunto que nós já estudamos aqui, né? Que é o assunto de... Qual foi o nosso primeiro assunto das nossas provinhas, né, de geografia? Estudamos sobre o quê? Que a gente passou aí mais de mês, né? Mais de mês falando desse assunto e caiu na prova de vocês também. Foi sobre paisagem, né? Paisagem rural, paisagem antrópica ou cultural, não é? Ou transformada, não é isso? Então, quando nós falamos de meio ambiente, nós também podemos nos lembrar de paisagens. Tia, mas você lembra que a paisagem ela está em constante transformação? Lembro sim, né? Então, o meio ambiente também ele está em constante transformação. É importante dizer também para vocês que meio ambiente, ele não é só uma paisagem bonita, atrativa aos nossos olhos, não, né? Porque a gente pensa paisagem, paisagem é aquilo que minha visão alcança, é uma visão bonita, né? De um jardim, de uma floresta bem limpinha, bem cheirosa, né? Com o cheiro das plantas, com o barulho dos rios caindo, as cachoeiras. Ó, paisagem não pode ser só algo bonito não, tá? A paisagem a gente vê que ela é transformada pelo homem. Então ela pode envolver também o quê? Coisas feias, né? Por exemplo, um lixão envolve paisagem, tá? Um rio poluído, ele está dentro de uma paisagem também. Consequentemente, ele está dentro de um meio ambiente, não é isso? Então, o meio ambiente vai envolver tanto também as paisagens consideradas bonitas, como as paisagens consideradas, vamos dizer, feias, né? Que não é agradável aos nossos olhos, não é? Ao nosso olfato, tá bom? Então, o meio ambiente também envolve isso. E aí, como eu já falei, essa paisagem ela pode ser transformada, né? Pelo principal agente de transformação, que é o homem, tá? Então, o meio ambiente, ele pode ser transformado também pelo homem, não é isso? O homem é o seu principal agente de transformação, tá certo? E a natureza, tia, também você disse que ela pode transformar a paisagem. Sim, a natureza também transforma a paisagem e também transforma o meio ambiente, tá certo? Então, gente, o dia, como foi que foi colocado esse dia, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? Como eu já falei para vocês, ele é celebrado dia 5 de junho e essa data de 5 de junho, ela vem sendo celebrada desde o ano de 1974, né? Faz tempo, ó, que essa data vem sendo celebrada. Mas por que, tia, ter um dia dedicado ao meio ambiente? Tá? Gente, para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, sobre nossas atitudes, tá? Sobre o meio ambiente, tá? Como a gente está agindo com o meio ambiente? Como a gente está agindo com a natureza, né? Porque a gente sabe que nós precisamos da natureza. Todos os dias precisamos retirar delas chamadas de matérias-primas. O que é matérias-primas? São os recursos naturais que a gente tira da natureza. Mas o homem, ele tira esses recursos de uma forma muito irracional, ou seja, ele tira sem pensar no dia de amanhã, sem pensar nas gerações que ainda virão, ou seja, nas crianças que ainda nascerão, né? Nas pessoas que ainda precisarão desse meio ambiente também para sobreviver, tá? Então, essa data ela foi criada em 1974 em uma reunião, tá? Uma reunião com vários países que participaram, vários representantes, vários governos de países. E essa reunião ela aconteceu em uma cidade chamada Estocolmo, lá no país chamado Suécia,
tá bom? Em outro país. Então, um grupo de pessoas se reuniu e aí pensaram assim, gente, o meu ambiente está sendo muito transformado pelo homem, né? Vamos criar uma data para que o homem ele possa repensar, rever suas atitudes sobre o meio ambiente. Vamos, né? Eles entraram em consenso nessa reunião e disseram, então vamos entrar em consenso e vamos criar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser dia 5 de junho. Então, todos os anos, nós vamos comemorar essas datas para que as pessoas elas possam lembrar que elas precisam do meio ambiente para sobreviver e precisam conservar, precisam preservar, né, os recursos naturais, tá? Então, foi criada para sensibilizar, tá? Sensibilizar o homem e para que o homem possa elaborar ações, né, que visem a preservação ambiental, para que o homem tenha ideias, tá? Para que o homem tenha atitudes e ações. Vamos preservar o meio ambiente, a gente está mexendo demais nesse meio, né? Vamos falar de como é importante preservar a água, né? Como nós devemos separar o nosso lixo, tá? Como nós devemos respeitar os animais, respeitar as florestas, né? Então, essa data ela foi criada para isso, tá bom? Então, essa data ela foi criada também porque tinha uma preocupação crescente com a necessidade do uso sustentável dos recursos do planeta. Tia, o que é uso sustentável, tia? O uso sustentável, tá, gente? É quando eu posso retirar elementos da natureza de maneira, vamos dizer, equilibrada, não é isso? Porque já imaginou se todo mundo resolvesse devastar uma floresta, né? Então, nós temos que pensar, não, eu não posso devastar essa floresta toda, eu tenho que usar ela de maneira sustentável. Eu posso tirar algumas árvores, depois eu posso fazer o quê? Eu posso novamente, no lugar que eu tirei aquelas árvores, fazer o plantio de outras, né? De outras sementes ou de árvores menores, para que mais na frente elas possam crescer novamente e outras pessoas que precisarem, né, possam fazer o uso dessas árvores novamente, tá bom? Então, isso é o uso sustentável, é usar de maneira equilibrada, tá? De maneira racional, para que os recursos naturais, eles possam permanecer, tá, na natureza. Eu não posso devastar tudo, não, tá bom? Então, a principal objetivo de criar o Dia do Meio Ambiente foi conscientizar as pessoas sobre a preservação ambiental, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Gente, mas esse meio ambiente, ele está sofrendo constante transformação, como a gente já sabe, né? A gente viu lá na questão das paisagens, né? Que elas sofrem constantes transformações. E as paisagens estão dentro do planeta? Estão. Então, elas fazem parte do meio ambiente, não é isso? E o homem, né, em nome do desenvolvimento, tá, tem causado diversos processos de degradação que afetam não apenas os animais e as plantas, afetam também o próprio homem, tá? Então, o que é que nós estamos querendo dizer? Que o homem ele quer só progredir, né? O homem quer só crescer, né? O homem quer o quê? Muito lucro. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, né? Eu quero que minha empresa dê lucro, né? Dê dinheiro, né? Tenha capital ali para que eu possa manter minha empresa, tá? Então, o homem ele vai se utilizar desse meio ambiente, ele vai transformar o meio ambiente e ele acaba degradando esse ambiente, né? Ou seja, o meio ambiente ele não fica da mesma forma que ele estava antes. Claro que não, tia, que ele não fica, já que estão mexendo, né, neles, então ele não fica da mesma forma mesmo, né? Mas é por isso que eu disse para vocês,
que tem que ser com uso sustentável, né? Tem que ser de maneira equilibrada para que os recursos naturais eles possam permanecer no planeta Terra, né? Por exemplo, gente, tem casos, por exemplo, de animais que o homem ele matou tanto esses animais, né? Que hoje eles entraram em extinção, eles não existem mais. Por quê? Porque o homem matou tanto e eles não conseguiram mais reproduzir. E aí, cadê aquela espécie de animal que tinha antigamente? Desapareceu, não tem mais. E isso pode acontecer também com algumas espécies de plantas, tá? O homem pode desmatar tanto aquela espécie de planta e se ele não plantar de novo, né? Fazer esse plantio novamente, essas plantas, essa espécie, ela pode desaparecer um dia, tá? Por exemplo, o pau-brasil, que antigamente tinha aqui no Brasil, né? Na época que os navegadores descobriram o Brasil, eles devastaram muito, né? Eles cortaram muito esse pau-brasil para mandar para Portugal. E hoje existe pau-brasil aqui no nosso país, né? Pode até ser que exista ainda, tá? Existe, na verdade existe, mas são bem poucas espécies, tá? Em alguns lugares deve ter, talvez na floresta amazônica ainda tenha, tá? Mas não como antes, tá certo? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar para preservar as espécies do meio ambiente, ok? Então, o homem ele é o principal agente de transformação desse meio, tá? Gente, é importante também destacar e falar sobre os recursos naturais, né? Ou seja, o que a gente tem da natureza. Por quê? Porque esses recursos naturais, eles são essenciais, eles são muito importantes para a sobrevivência da nossa espécie, da espécie humana. Porque nós dependemos do meio ambiente. E aí, como eu estou falando para vocês, se esses recursos eles não forem preservados, eles se esgotarão. Um exemplo é a água potável, tá? Tia, mas a gente tem muita água no mundo. Quando a gente vê o mapa mundi, né? Aquela parte todinha em azul é a água, tia. Sim, é água. Mas apenas uma pequena porção daquela água, tá? É água doce, que é a água que ela serve para a gente beber, né? Para a gente cozinhar os nossos alimentos. A outra metade, né, que está em maior quantidade, é água salgada. E a água salgada não dá para a gente beber, não dá para a gente cozinhar alimentos, tá? Então, é por isso que a gente deve preservar os nossos rios. Por quê? Porque ali é água doce. Se aquela água estiver limpa, né, ela vai servir para a gente fazer as nossas necessidades aí de beber, né, de fazer os nossos alimentos, que tudo precisa de água, né? As indústrias precisam de água, a pecuária precisa de água para dar para os animais, a agricultura precisa de água para regar as plantas. Olha aí como é importante, né, o uso da água em nossa vida. Por isso que nós podemos também estar preservando os rios, tá certo? Então, se esses recursos eles não forem preservados, eles podem se esgotar, tá certo? Entre as principais causas da diminuição da água, por exemplo, nós podemos destacar a poluição das águas superficiais e subterrâneas. Gente, quando a gente joga lixo na rua, né, ou joga lixo dentro do próprio rio ou próximo ao rio, né, essa água potável ela pode ser poluída, tá? Águas superficiais são essas águas que a gente vê aqui, né, na superfície. E ainda tem as águas subterrâneas que ficam abaixo do solo. Tia, tem água debaixo do solo? Tem água debaixo do solo, tá? Quando, por exemplo, alguém cava um poço, tá? Ali é porque ele está cavando, né, com aquela máquina, e ali ele vai encontrar água. Então, aquela água que fica abaixo do solo, ela é considerada água subterrânea. Tia, mas como é que vai poluir essa água se ela está coberta pelo solo? Imagina quando a gente joga lixo no solo, né? No chão,
Podem observar na casa de vocês quando tem um lixo e sai aquela águazinha daquele lixo, tá? Aquela água, aquele líquido preto que é chamada de chorume, tá? Aquele chorumezinho, ele pode entrar dentro do solo. E se ele está entrando dentro do solo, né? Aquele líquido, ele é um poluente. Então, ele vai poluir aquela água subterrânea também, tá? Então, por isso que não devemos estar jogando lixos no nosso solo, né? Nós temos que jogar esse lixo em um local adequado, que é para ele não poluir as águas superficiais, que é as águas dos rios, dos lagos, e nem as águas subterrâneas, que é a que fica, né, no subsolo, tá? Embaixo aqui dessa camada que a gente está, tá bem? Então, gente, para finalizar, falando de meio ambiente, nós temos as leis ambientais. Tia, o que são leis? Leis, gente, são documentos, tá? Que eles vão dizer assim, ó, o homem, eu tenho que fazer isso, aquilo, mas também eu tenho o dever de fazer isso. Eu tenho direito e tenho deveres, não é? Na casa de vocês não têm direitos e têm deveres? Tipo, o dever de vocês é o quê? Estudar, né? Estudar, por exemplo, estudar. É o dever. E os direitos? Vocês brincam, né? Vocês assistem televisão, se fazerem a atividade, se estudarem um pouco, não é isso? Não há essa troca? Então, isso é direitos e deveres. Isso é lei, tá bom? Então, o nosso país, ele tem várias leis. E nós temos leis que falam só sobre o meio ambiente, tá? Então, quando vocês estiverem bem maiores, vocês entenderão, tá bom? Que são leis, né? Quais os tipos de leis. E aí, quem quiser se formar em direito, né? Futuramente, quem quiser ser advogado, vai entender também o que são esse conjunto de leis, né? O que nós temos de direitos e o que nós temos de deveres para poder viver na nossa sociedade, tá? Então, como eu estava dizendo, tem uma lei que diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá certo? Então, não é só a tia Iris que tem direito ao meio ambiente equilibrado. A Isa tem direito ao meio ambiente equilibrado. O Rodolfo tem direito ao meio ambiente equilibrado. O Isaac também. O Benjamin também tem. A Letícia, a Giovana, a Maria Laura, a Maria Clara, a Linda Júlia, né? O João Bergmans, todo mundo, tá? Eu não vou dizer citar todos da sala de vocês, mas é porque todos nós, tá? Todos nós mesmos que vivemos no planeta temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Mas para que esse ambiente esteja equilibrado, nós devemos o quê? Fazer o quê? Preservar, né? Cuidar do meio ambiente, tá? Por quê? Porque ele é de uso comum, ou seja, todos nós, tá? Todos nós precisamos do meio ambiente e esse ambiente ele deve estar bem preservado para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, tá? E aí, quem é responsável por isso? É o poder público, né? São os prefeitos, é o presidente, é o governador que tem que fazer ações. Nós também temos, tá? Nós também temos que fazer pequenas ações para ajudar o meio ambiente. Nós devemos começar essas ações de casa, tá? Ou como é que eu posso fazer essas ações? Fechando a torneira quando não é necessário estar aberta, né? Na hora do banho, por exemplo, eu vou me ensaboar, eu vou desligar a minha torneira, né? Eu acredito que vocês já saibam dessas boas práticas, né? Então, as boas regras de convivência agora com o meio ambiente, não é isso? Então, eu tenho que desligar a torneira, eu tenho que, vamos dizer, não jogar lixo nas ruas, né? Jogar no local adequado, não é isso? Uma boa regra de convivência. O que mais? Devo plantar uma árvore, tá bom? Então, são pequenas coisas que a gente pode estar ajudando, tá?
a fazer uma preservação do meio ambiente, tá? Por quê? Porque nós precisamos dele, né? Mas e as futuras gerações? As crianças que ainda nascerão, as pessoas que ainda se tornarão adultas, né? Elas também vão precisar do meio ambiente, tá, gente? Então, nós temos que utilizá-lo de maneira o quê? Sustentável, tá? Sustentável, tá? Respeitando o equilíbrio ambiental, respeitando, vendo até que ponto eu posso utilizar esses recursos naturais, tá certo? Para que eles não se esgotem, né? Para que eles não se esgotem, tá bom? Então, gente, nós hoje ficamos por aqui, tá? Com essa aula sobre meio ambiente, tá? Eu deixei uma atividade para que vocês estejam fazendo e para que vocês me enviem até a próxima semana. Lá na plataforma tá a atividade, vai estar tudo explicado, tá bom? Como é que vocês devem fazer, com a ajuda dos pais de vocês. Então, vocês façam essa atividade que eu vou receber, tá? E na próxima semana, que é a semana mesmo do meio ambiente, que é na sexta-feira, a gente ainda vai falar de algumas coisas também sobre meio ambiente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a importância de se conservar, de se preservar o meio em que nós vivemos, não é isso? Para que nós, né, possamos desfrutar dos recursos naturais, mas que as futuras gerações, as pessoas que ainda virão, também possam aproveitar, tá? Eu vou deixar como vídeo complementar um filminho da Turma da Mônica, para quem quiser assistir, tá? Que ele vai falar sobre meio ambiente. O nome do vídeo é Um Plano para Salvar o Planeta. Se eu não me engano, é esse o nome. Mas eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem assistir esse desenho que vai falar de meio ambiente, tá bom? Então, tenham um bom dia, tchau, um grande abraço e até a semana que vem na aula de Geografia, ok? Beijos!